Contada de forma não linear e por meio de diversos narradores, a Odisseia conta a história de Odisseu em sua jornada para retornar a Ítaca após a queda de Troia, enfrentando inúmeras provações impostas pelos deuses enquanto tenta fazer as pazes com os pecados cometidos durante a guerra. É curioso a maneira como Christopher Nolan opta por contar a jornada de Odisseu, pois em muitas formas ela acaba se assemelhando muito ao seu último filme, Oppenheimer, de 2026. E talvez não seja por um acaso que o diretor diga que A Odisseia é uma sequência espiritual da biografia do físico teórico, visto que tanto Odisseu quanto J. Robert Oppenheimer enfrentam dilemas semelhantes em suas histórias. O longa é contado por meio dos fragmentos de memória de Odisseu, misturado dos relatos de coadjuvantes que conheciam o rei de Ítaca, e pula tanto para o passado quanto para o futuro ao longo de sua duração. Esse vai e volta se torna um tanto quanto confuso em seus minutos iniciais devido à maneira de Nolan em dramatizar seu roteiro, que foca muito mais em transições rápidas do que propriamente criar um espaço para que os conflitos cresçam naturalmente na trama. No entanto, o filme começa de fato quando Odisseu brinca com a própria sorte e dá de frente com os desafios que os deuses jogam sobre ele e sua tripulação. São nesses momentos que o diretor brilha e sai da mesmice, aproveitando vários desses encontros para flertar com a magia através das lentes do terror. É a maneira mais Nolan possível de manter seu realismo característico enquanto mexe com a fantasia. Claro, não daremos spoilers, mas é nas cenas do Ciclope e da Feiticeira, por exemplo, que o diretor britânico consegue construir a tensão ao demonstrar bem a grandiosidade ou misticidade desses seres ao brincar com jogos de sombras, efeitos práticos e da despreocupação em não tornar tudo autoexplicativo para que essas sequências gerem o terror necessário. Não é à toa que a jornada de Odisseu é a porta mais forte de sua trama, pois é um Nolan que mais se preocupa em fazer um show com a mitologia daquilo que está adaptando do que explicando o que não precisa. Logo, quando mudamos para o núcleo de Telêmaco e sua mãe, Penélope, no jogo político da casa de Odisseu, o contraste de qualidade entre as duas tramas fica mais evidente, mostrando uma deficiência do diretor em dramatizar seus diálogos. E pela natureza não linear da história, trocar entre esses dois núcleos ao longo da duração total do filme faz com que a produção oscile em qualidade, que fica mais escancarado ainda nos 40 minutos finais pelo estilo do diretor de apenas jogar informações em tela do que propriamente conduzir a linha narrativa nos moldes de um drama clássico, algo que daria muito mais certo aqui. Felizmente, o desenvolvimento de Odisseu, aqui com uma roupagem de um guerreiro cansado e traumatizado, é o que mais toma tempo de tela, e o casamento da pequenez humana diante das adversidades divinas torna esse casamento entre realismo e magia perfeito na intenção da história que Nolan quer contar. Um dos fatores que mais chama atenção em A Odisseia é certamente seu elenco, formado por nomes de peso do mercado hollywoodiano. Ao longo de suas 2 horas e 52 minutos de duração, há espaço de sobra para que cada ator tenha seu momento de brilhar, enquanto outros desperdiçam a oportunidade. Matt Damon não reinventa a roda na sua interpretação de Odisseu, mas o carisma do ator e de seu semblante mais envelhecido dão o tom certo à reinterpretação do personagem nos moldes de um herói moderno, aquela figura cansada de moralidade acinzentada que carrega em seus ombros as consequências de suas escolhas. Voltando a falar no diretor, ainda é deprimente que Christopher Nolan desperdice inúmeras vezes o potencial da maioria dos papéis femininos de suas produções. Zendaya parece interpretar Athena da mesma forma que seu papel em Duna de 2021, enquanto Charlize Theron, como Calypso, se demonstra apática nas poucas vezes que aparece. Quem sofre mais com tudo isso é a talentosíssima Anne Hathaway, que tenta fazer milagres com tão pouco. A atriz demonstra total controle das emoções de Penélope,
Mas é triste ver que, no fim, seu papel se resume em apenas chorar e ficar parada. Já Robert Pattinson, que atua diversas vezes ao lado de Hathaway como Antino, pretendente de Penélope, parece estar muito à vontade na pele do antagonista do longa. O manipulador personagem ganha graça devido a uma abordagem mais caricata vinda do ator, transformando-o naquele típico vilão ame ou odeie. A Odisseia é um filme ideal para Christopher Nolan por seus vícios em práticas devido a toda a sua premissa e temática, ainda que ao mesmo tempo seja o motivo que o também leva ainda a cometer os deslizes de sempre. Dramatizar diálogos nunca foi o forte do cineasta, mas encontra na forma de contos uma chance de colocar as suas famosas exposições de forma mais natural na história. E ao sair dessa zona para brincar com efeitos visuais e somar outros elementos técnicos em seus espetáculos visuais, encontra na história de Odisseu uma chance de fazer várias das suas cenas mais inspiradas até então. Portanto, a Odisseia é essa mistura de um Nolan burocrático e, ao mesmo tempo, ousado, mas que mantém a experiência coletiva e individual do cinema mais viva do que nunca.